tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje uma live muito especial, porque além de estarmos lançando o tão esperado Beauty Dermo Max, nós temos um convidado mais que especial aqui, Dr. Daniel Zucchi. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito felizes mesmo em te receber aqui na nossa casa. E hoje o lançamento do Beauty Dermo Max, que é a nossa avançada tecnologia multifuncional de vacoterapia, ventosa terapia, pressoterapia, que é o nosso assunto de hoje, e fototerapia. Antes de qualquer coisa, vou apresentar o Dr. Daniel, que é fisioterapeuta, formado pelo Centro Universitário de Araraquara, a Uniara, mestre em bioengenharia pela Escola de Engenharia da USP São Carlos, onde ele simplesmente fez pesquisa sobre cicatrização de feridas crônicas e efeito também do laser em cultura de bactérias. Então percebam que a amplitude desse conhecimento. Durante 8 anos, ele foi pesquisador em drenagem linfática na clínica do Godoy, que todos conhecem também. Docente universitário por 10 anos, então realmente muito conhecimento e muita experiência, né, na ministração de aulas e conteúdos para profissionais de fisioterapia, enfermagem, educação física e nutrição. E atualmente é pesquisador em drenagem linfática, tem inúmeros artigos publicados e ele ministra também, como todos já conhecem, palestras, cursos com vários temas, mas principalmente drenagem linfática pelo Brasil e muitos países fora. Daniel, bem-vindo então mais uma vez. Hoje o nosso tema principal é a pressoterapia, que ele tem um vasto conhecimento e muita experiência clínica. Então, vai ser muito bacana, né? Vai ser bom. Obrigado do convite, obrigado vocês que estão aí assistindo. É importante, né, estar aqui, falar sobre isso, porque eu tive uma pequena participação aí nesse aparelho, principalmente na questão da pressoterapia, então eu tive uma participação aí pequena, mas eu tive... Mas eu participei aí da produção do aparelho, então vai ser muito legal poder falar com vocês aqui, né? O pessoal que está aqui, está assistindo a gente, então vai ser bom, o pessoal que está aí ao vivo, né? E depois a live acho que vai ficar gravada, né? Vai ficar salva. A gente vai deixar a live gravada, até porque, pra vocês terem noção, o tamanho da nossa live aqui hoje, a internet caiu. Nós derrubamos o Instagram, derrubamos o WhatsApp, derrubamos. Então, assim, só pra você ver o peso da nossa live hoje. Então, assim, quem não tá assistindo aí, que depois tiver, manda pro pessoal para poder assistir depois pelo YouTube, que nós vamos deixar gravado aí, só lá no Instagram. E aí, então nós vamos deixar aqui. Mas obrigado do convite aí de estar aqui hoje. Não tinha como ser diferente. E hoje falando exclusivamente de pressoterapia, mas antes é importante a gente conhecer um pouquinho o produto. Se tratando de uma live de lançamento, como a maior parte dos nossos clientes, revendedores, estão acostumados, né, com esse tipo de live, onde nós trazemos características e diferenciais do equipamento, passar um pouquinho para vocês, para o Daniel que já conhece, relembrar algumas coisas que o equipamento tem além da pressoterapia. Então, vou descrever aqui para vocês alguns pontos. Logo, vocês vão conseguir acessar pelo nosso site todas as características e diferenciais desse equipamento. Então, quem não vai conseguir anotar agora, não tem problema. No nosso site está tudo descrito, acessórios inclusos, opcionais, descrição do equipamento, todos os diferenciais, manual para download, enfim, né? Bom, algumas características importantes que eu preciso pontuar aqui para vocês. Então, como eu já falei lá na frase de impacto, quais são os tratamentos que o equipamento permite, né? Então, algo muito especial que tem sido trazido muito à tona nesses últimos tempos é a questão do Vacuum LED, onde nós associamos aí a terapia por massagem mecânica, pressão negativa, associado à fotobiomodulação. Então, é algo bem interessante para potencializar ainda mais os nossos tratamentos. Além disso, é possível usar só a vacoterapia de maneira isolada ou a fotobiomodulação de maneira isolada. Já eu conto para vocês quais são as cores, né? Inclusive bastante diferenciado no mercado. Nós temos também o Cupping Therapy, que é muito engraçado, muito interessante e engraçado porque muitos profissionais da acupuntura já utilizavam o vácuo, né,
com esse objetivo terapêutico. Ou até mesmo usava aqueles kits de cupping therapy, né? De ventosa terapia. E nós conseguimos aliar nesse equipamento, então trazendo também para um público específico. Peeling de diamante, pump de glúteos, que são tecnologias aí linkadas à vacoterapia. Alguns desses acessórios são opcionais e depois vocês conseguem conferir na nossa página de internet. O equipamento ele apresenta, nesse sistema de Vacuum LED, 3 opções de cores que podem ser utilizadas em associação, combinadas ou de forma individualizada, que são 3 LEDs verdes, 3 vermelhos e 3 infravermelhos. Então, o profissional ele tem total liberdade de escolha nesses parâmetros e no uso da tecnologia. Seja modo contínuo, pulsado, total liberdade, né? A tecla para Cupping Therapy é muito interessante também, porque parte do princípio que você pode ajustar a mesma intensidade para todos os cuppings. Então, essa regulação de pressão já fica pré-estabelecida no equipamento, então facilita muito a vida do profissional. O vácuo contínuo pulsado, né, de 5 a 50 pulsos por minuto. Nós temos um sensor de pressão agora digital, onde o profissional ele pode escolher entre ajuste da pressão em kPa ou milímetros de mercúrio. Isso é bem interessante também, porque vários artigos também trazem essa informação em kPa. Sim. Então, acho bem válido essa questão. O ajuste da pressão positiva para presso chega até 250 milímetros de mercúrio. Depois a gente vai comentar que é uma baita de uma pressão nível... Haja pressão. Haja pressão. Então, tá preparado para toda e qualquer necessidade aqui. Mas a gente não chega nisso não, né, Daniel? Não, é difícil chegar, é difícil. Só se for um caso muito específico, mas é muita pressão, 250 é bastante. São casos bem específicos mesmo. Com certeza. E é muito interessante o equipamento ter esse range, justamente para não necessariamente trabalhar nesse extremo, mas para permitir tudo isso, né? E ele tem 2 canais de saída para pressoterapia, sendo o canal A para pernas e braços, membros inferiores, superiores, já já a gente mostra isso, e o canal B para a região abdominal. Podemos utilizar de forma individual, podemos utilizar de forma combinada, que é o que a gente vai mostrar na prática. Então, muito além desse bate-papo, dessa conversa, extraindo o máximo do professor Daniel aqui, nós teremos também uma prática demonstrativa dessa tecnologia. Então, são 6 câmaras de ar para braços, 6 câmaras de ar para região de membros inferiores e 4 para abdômen, tá bom? Nós temos um controle digital com microcontrolador que apresenta as mais recentes tecnologias linkadas aí à geração de pressão negativa e agora pressão positiva também. Isso permite uma manutenção dos parâmetros pré-estabelecidos no equipamento. Melhores aplicadores de vacoterapia, não somente no corporal, para facial e também para terapia capilar. Então, a ventosagem capilar, muito utilizada atualmente, com respaldo científico, inclusive. Então, nós trouxemos aí aplicadores exclusivos para terapia capilar. Nós temos um sistema de bloqueio e desbloqueio do equipamento, para somente pessoas autorizadas poderem fazer o uso. Tem um dispositivo teste LED, então, para quando a gente usa infravermelho, ele consegue identificar se a luz está sendo emitida ou não. Tem um menu info, e nesse menu info, que mostra o passo a passo, todas as informações a respeito de parametrização, técnica de aplicação, tem um QR Code também que te direciona para uma página trazendo conteúdo bem completo sobre o equipamento. Mais de 90 protocolos pré-programados e possibilidade de gravar novos, que é bem interessante, né, professor? Porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores, existe uma possibilidade de uso desse equipamento, inclusive domiciliar, e o profissional ele pode ajustar os parâmetros para o paciente e o paciente fazer uso em casa também. Seleção de idiomas, 3 línguas, design exclusivo, sensor de pressão digital, como a gente já havia combinado e conversado. O display desse equipamento ele é touchscreen, então trazendo tecnologia. Também. Facilita bastante. Bastante. Bem intuitivo, né, o painel dele. Muito. Muito fácil de manusear. Deve ter tudo isso daqui que nós estamos falando, mas é muito fácil de
manusear. É muito importante essa questão da usabilidade, algo que a gente pontua sempre, né? Tem que ser muito acessível, fácil de se conseguir parametrizar, acesso a conteúdo e tudo mais. E é muito interessante porque o equipamento ele é full range, ou seja, qualquer tensão de voltagem, fiquem tranquilos que o equipamento se adapta sem necessidade de nenhum tipo de adaptador, tá bom? Então, mais informações vocês encontram aí no nosso site, htmeletronica.com.br. E agora sobre pressoterapia, tão esperada pressoterapia. Vamos lá. Bom, Daniel, conta pra gente, afinal de contas, porque isso é bem recente aqui no mercado da estética no Brasil. E, afinal de contas, o que é a pressoterapia? Olha, eu vou até fazer uma coisa, eu acho bem recente, eu nem digo, eu acho que é uma coisa de, sei lá, de 6 meses. Inédito, quase. Do tempo que eu trouxe ele, que a gente conversou para fazer o aparelho, vem disso aí, assim. E ainda assim é muito pouco utilizado, né? Ainda assim o pessoal ainda tem utilizado pouco e talvez pela questão, né, de que a gente até pode falar, né, na questão de ser o primeiro aparelho a ser fabricado no Brasil dessa tecnologia. Então não existe fabricação desse aparelho aqui, então talvez até por isso, e agora a gente vai ter muito mais, mas a pressoterapia, como já foi falado, ela é uma pressão positiva. A pressão negativa ela faz o vácuo, a pressão positiva ela sai, ela empurra, né? E quando ela faz isso, qual que é a ideia, tá? Se a gente pensar em fisiologia, o nosso sistema linfático ele trabalha com gradiente de pressão. Esses gradientes de pressão que a gente fala é a pressão externa, a pressão que está no interstício, ali no meio das células, e a pressão dentro do vaso linfático. A partir do momento que a gente tem uma pressão maior fora do vaso linfático do que dentro, automaticamente o líquido que está aqui fora do vaso linfático ele entra. Ele é empurrado. E aí, ao ser empurrado, é o que eu falo, uma vez que esse líquido entrou no vaso linfático, ele vai ser direcionado. Por isso que a pressão, vocês vão ver ali na prática, mas a pressão, ela vai ser direcionada para o linfonodo. Por quê? Porque ela vem de baixo para cima, sequencial. Então, ela vai ser empurrada. Então, a partir do momento que esse líquido entra, automaticamente as pressões da câmara vão começar a empurrar. E aí, depois disso, vem a drenagem manual, vem toda essa questão, mas essa pressão é super importante. Então, ele faz isso. Ele aumenta a pressão externa, aumenta a pressão intersticial, certo, e esse líquido empurra. Uma vez que esse líquido entrou no vaso linfático, eu falo que é igual... Eu falo para todo mundo, eu falo isso nos cursos. É igual tomar banho com chuveiro quente. Aquela gota que fica escorrendo da parede, ela bate na outra e empurra. O líquido que está dentro do vaso linfático, a hora que ele entra, ele vai empurrar aquele que já está lá dentro. Então, eu lembro bem de uma palestra que você deu pra gente num evento bem importante na estética, um congresso, que você mostrava com um canudinho também. Isso, também. Tem bacana. Esse vídeo lá no meu Instagram. Quando lá, voltar o Instagram, vocês assistem. Tá? Quando voltar o Instagram, vocês, ô Zuckerberg, ajuda a gente aí, pô. Por favor. Então, né? Mas vai lá, no meu Instagram, lá pra baixo, 2017. Põe TBT. Tá, pode ser, boa. Lá em 2017 eu tenho esses vídeos mostrando, tá bem. Lá. Né? É extremamente didático. Ficou bem legal aquele vídeo, né? Ficou bem legal aquele vídeo. Muito. Então, exatamente, fazer isso, é empurrar, né? Então, esse líquido entra, então a pressoterapia ela vem para auxiliar nisso, para pegar esse líquido que é o que causa o edema, e jogar ele dentro do vaso linfático e depois ser direcionado. E até como você mesmo disse, né? É uma tecnologia muito recente no Brasil, e você trouxe muito dessa ideia de se produzir um equipamento aqui, onde a gente tem liberdade de ajustar aquilo que é necessário, exato, deixar bem livre para o profissional não engessar o equipamento. Mas, afinal de contas, há quanto tempo já que você usa essa tecnologia na sua prática clínica? Deixa eu ajustar aqui. Não deixa, porque às vezes... É que, assim, eu vou, porque assim, como eu tenho 23 anos de idade, se ela foi falando, mas é que foi uma coisa sobre a outra, então assim, mas eu tenho só 23 anos de idade, então assim, a primeira vez que eu vi essa tecnologia foi na faculdade. Pouquinho tempo atrás. Pouco, não, faz 2 anos que eu me formei. Então assim, eu vi isso lá na faculdade, a gente já tinha um aparelho, gente, os carrinhos que a HTM tem, do Light Pulse, da Build, da Build Shape, aqueles carrinhos, dava 2 daquele. Eram aparelhos enormes,
Só que tinha essa dificuldade, né? A gente tinha essa dificuldade de ter o aparelho. Era um aparelho grande, caro, era uma tecnologia muito pouco estudada, muito pouco utilizada. Então acabou que isso aí ficou para trás, ficou obsoleto, né? E aí, e eu digo até que acho que talvez ela tenha ficado obsoleta exatamente porque a drenagem linfática por muito tempo ficou esquecida. Sim. A tecnologia foi avançando tanto que o pessoal começou a esquecer das terapias manuais. E aí agora a gente volta com as terapias manuais e aí voltou-se a necessidade de utilizar, tá? Voltou-se a necessidade de utilizar, né, o aparelho. Então, acaba que assim, mas faz um tempinho já, faz um tempinho, mas... Então já deu para explorar bastante. Deu, vixe, bastante. Maravilha. E afinal de contas, então, quais são, claro, você já trouxe pra gente, mas só pra gente trazer aí pontos importantes do porquê, então, utilizar, para quais finalidades terapêuticas a gente acaba recrutando ou trazendo isso como uma ferramenta de trabalho? Ó, todo e qualquer tipo de edema. Todo e qualquer. Todo e qualquer tipo de edema. Você vai ter, claro que você tem diferenças na hora da utilização do aparelho. Então, tem edemas maiores, edemas mais graves, você tem uma certa forma de usar o aparelho. Edemas mais leves, você tem uma outra forma. Mas todo e qualquer tipo de edema é importante. Desde um edema, onde a pessoa tem já ela pode ter um linfedema, por exemplo, que talvez seja um dos edemas mais graves que a gente tem, até mesmo no dia a dia. Hoje... Final de dia. Aquele final de dia, exatamente, aquele final de dia. Hoje, para você ter ideia, na clínica, a gente tem um protocolo chamado Leg Slim. Sim. Até antes de nós termos, porque aí, pessoal, já vou contar para vocês, eu testei o aparelho. Quando foi lançado o protótipo, eu testei o aparelho, eu levei para a clínica. O Leg Slim, ele é um protocolo que a gente não utilizava. E hoje a gente passou a utilizar. Hoje a gente passou a utilizar a compressão pneumática no Leg Slim. Então a gente utiliza até mesmo para tratamentos para gordura localizada. Nossa, perfeito. Tá? Então assim, como um complemento, Sim. como uma preparação do organismo. E aí, já adianto para vocês, pessoal, pós-operatório não tem nada igual. Foi uma coisa assim, absurdo quanto melhorou a qualidade dos pós-operatórios que eu fiz quando eu comecei a utilizar o aparelho. Tá? Não teve assim, foi absurdo a melhora que eu tive nos resultados de pós-operatório. Não tive, eu falo isso, as possibilidades de fibrose diminuíram demais. Tem tratamento, assim, tem pacientes que eu usei que não tiveram fibrose, fizeram lipo, eu brinco que fizeram tudectomia. Tudectomia. Fizeram tudo. Lipa, abdominoplastia, peito e põe gordura no glúteo, fez tudo. Então, paciente sem fibrose, usando o aparelho. Então, foi muito legal o resultado que a gente teve, a mobilização de líquido. Então, para todo e qualquer tipo de edema, desde o edema que a pessoa fica lá o dia inteiro em pé, até os edemas de pós-operatório, que hoje está muito em alta. Então, pode usar à vontade, é super indicado. Isso nós estamos falando da pressoterapia. Claro que tem. O LED, por exemplo, eu uso demais para melhorar a cicatrização, por exemplo, de um pós-operatório. Eu uso muito. Olha né? que legal. Então, essa questão das multiplataformas vem agregar muito nos atendimentos, né? Que você tem ali na mão todos os recursos. Isso é bem bacana, porque te dá várias possibilidades ali, então você consegue tratar o paciente, independente de como ele se encontra. Muito. Maravilha. Aproveitando essa questão das indicações, se existem contraindicações, e pontualmente falando, algo que sempre questionam também, porque apresentam edema, de um modo geral, as gestantes. A gestante pode usar tranquilamente. Membros inferiores e membros superiores ela pode usar. Abdômen não, sim, claro. Membros inferiores, tem pesquisas mostrando, elas podem usar todos os recursos que são utilizados no tratamento de um linfedema, por exemplo. Desde a bandagem, a bota, você pode fazer combinações de tratamentos. Tá? Então, é super tranquilo, dá para utilizar. Contraindicações são as mesmas contraindicações de uma drenagem. A bota ela é muito utilizada, por exemplo, num pós-operatório, para prevenção de trombose. Então, a gente usa muito a compressão pneumática para prevenir trombose. E aí,
Nesse caso, se a trombose já estiver instalada, eu já não posso utilizar mais, tá? Se a trombose estiver instalada, eu já não consigo mais utilizar. Então, aí eu já não posso. Mas são as contraindicações de uma drenagem normal. Desde problemas renais, problemas cardíacos. Pacientes descompensados, então nem pensar. Paciente com pressão arterial, por exemplo, descompensado no momento, não. Vale a pena, então, aferir antes. Sempre. Colocar aí, ó, na ficha de anamnese do paciente. Sempre. A evolução Aprender dele. a aferir pressão, que é Sim, importante. Com certeza. Perfeito. Já respondemos a questão de pós-operatórios, então nós selecionamos aqui algumas dúvidas bem pertinentes sobre o assunto. E agora, trazendo para que realmente as pessoas tenham dúvidas, né? As vantagens dessa técnica, então, em relação a outras, ou inclusive na combinação que a gente vai falar já, o que pode ser combinado ou o que não pode. Vantagens da técnica. Pontua algumas para mim. A vantagem principalmente é a combinação, e como a gente já ia falar, é a combinação de tratamentos que eu posso fazer. Uhum. Eu consigo hoje fazer com o uso da compressão do aparelho, hoje, eu consigo, por exemplo, em uma sessão de 1 hora e meia, eu consigo fazer 4 técnicas de drenagem. Uau. Com a utilização de aparelho, e o aparelho ele pode ficar ligado. Uma vantagem que eu vejo muito, e que o pessoal já falou, eu vou adquirir o aparelho porque eu quero, profissionais que trabalham com pós-operatório, vão alugar o aparelho para as pacientes. Incrível. Elas alugam o aparelho, é muito fácil de utilizar o aparelho. Super Elas vão portátil. alugar, super portátil, coloca na casa da paciente e fala para ela, e ela vai poder ficar utilizando esse aparelho. Ele não tem um tempo. Eu posso usar 1 hora, 2 horas, 4... Não. Eu tive pacientes que chegavam a ficar 8 horas por dia no aparelho. 8 horas por dia no aparelho. Então, assim, tem uma salinha lá na clínica, o paciente tá, ele deita, ele fica. Daniel, mas o cara vai ficar ocupando 8 horas da minha sala na clínica? Ele vai estar pagando por isso. E o aparelho vai estar trabalhando por ele lá. E então ele vai... dependendo dos parâmetros, fica realmente bem confortável, né? Muito confortável. E o parâmetro se ajusta para o paciente, né? Você vai ajustar ele para o paciente. Então, assim, ele é muito legal porque você vai ter essa possibilidade. Então, a vantagem dele, é claro que não substitui a drenagem manual. A drenagem manual você vai ter que fazer. Vai ter que fazer a drenagem manual. Não tem como. Mas você consegue, sim, associar. Uma perna está fazendo a compressão, na outra você está drenando. Uau. Terminou de fazer a drenagem nessa perna, coloca nessa perna e passa para outra e faz a drenagem. Enquanto uma estaria esperando, não, já está. Terminou a outra perna, coloca nas duas e vai para o abdômen. Nossa. O abdômen vai estar drenando, o braço vai estar drenando no aparelho. Ou seja, imagina, o paciente ele vê, isso agrega um valor muito grande para a sessão. Isso vai agregar um valor muito grande. Então a combinação, que aí a gente vai falar aqui, a combinação de tratamentos, o próprio aparelho já dá a combinação. O próprio aparelho já dá a combinação. Eu sei que o foco aqui é a pressoterapia, mas, gente, eu nunca usei nada de diferente para tratar uma fibrose que não fosse indermo, o LED e a drenagem. E hoje eu ainda tenho um aparelho para fazer isso. Pois é. Então, quer dizer, eu ainda tenho, além da drenagem manual, eu tenho o aparelho. Ou seja, potencializa demais o resultado. Demais. E o famoso lipedema, que todo mundo está falando muito a respeito, discutindo, mais do que indicado também. Super. Eu faço a combinação. Isso que eu ia perguntar, porque o Daniel tem tratado uns pacientes com um protocolo incrível. Eu gostaria que ele pincelasse um pouco. Eu vou falar, pessoal, é uma coisa que assim, ainda não tem nada de... estou tratando alguns pacientes, estou obtendo resultados interessantes, mas eu ainda não tive um número grande para eu falar, realmente isso aqui vale, vamos fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas até agora os poucos pacientes que eu consegui tratar, eu fiz a combinação de carbox, radiofrequência e a drenagem. E aí, no caso, a drenagem manual e o aparelho. E nós estamos obtendo resultados fantásticos com relação a esse tipo de tratamento, tá? Para o tratamento do lipedema. Então, é uma combinação muito legal, que a gente está conseguindo ter um resultado fantástico.
Só que ainda assim, como eu disse, eu não consigo chegar para vocês e ter uma prova disso e ainda conseguir bater o martelo e falar, ó, é isso aqui, porque foram poucos, ainda não chega a ser um número expressivo ao ponto de eu falar, realmente funciona, tá? Mas por enquanto, 100% de sucesso. Falando, com certeza. Mas a veia pesquisadora já chegam eu tive uma paciente que eu tratei, o paciente tinha 29 anos, menina linda, e com lipedema, e ela chegou, terça-feira passada na clínica, ela falou assim, ó, depois de 2 anos, final de semana passado, foi a primeira vez que eu usei shorts. Gente. Por conta do lipedema. Olha os profissionais aí arrepiando agora. Por conta do lipedema. Eu falei, eu olhei pra ela e falei, não, meu... Nisso que consigo. É pra isso que a gente trabalha, né? Pra ouvir um negócio desse. Ela falou desse jeito. Incrível. Depois de 2 anos, esse final de semana, eu saí de shorts. Nossa, eu coloquei um shorts, que eu tinha vergonha da minha perna. E ela falou, tá muito resultado. Só que aí ela virou pra mim e fez assim, mas então eu queria ver se tem mais alguma coisa pra eu fazer. Eu falei, não tá dando certo. Pra que você vai mexer, criatura? Tá dando certo. Vamos continuar fazendo isso até a gente chegar. Sim, tá? Pois é. Não, é incrível. E é realmente pra isso que a gente tá aqui. E aí, pessoal, agora a gente ainda tem mais coisas pra falar, mas contar pra vocês como que funciona a presso na prática. Nós vamos então pra maca, onde a modelo está esperando. Mas o pessoal... deixa eu ver. Ah, entendi. Então... algumas dúvidas que estão chegando pra gente, o que a gente vai fazer? A gente vai responder nos stories, tá bom? Então, o Instagram, nesse momento, está off, mas em breve... Nós derrubamos o Instagram. Tá off. Assim que voltar, tenho certeza que todos os questionamentos, todas as dúvidas serão colocados lá nos stories, onde vocês que estão no YouTube vão conseguir também acessar. Então, @HTMeletrônica, entre lá na nossa página do Instagram e vamos aproveitar para ver um pouquinho da prática, conhecer os parâmetros do equipamento, tá bom? Voltamos já. Nós vamos fazer aquela brincadeira de espirrar e a gente aparece em outro lugar. Sabe aquela tira lá e aí aparece em outro lugar, tá? Muito bom. Fica aí. Estamos aqui então já preparados, posicionados, com a nossa modelo já posicionadinha aqui na maca. O equipamento que nós já preparamos de antemão, deixamos a paciente mais ou menos posicionada. Falando um pouquinho sobre a tela, quais são os parâmetros. Então, quando a gente liga o equipamento, isso vocês vão ver assim de uma maneira muito, muito facilitada no vídeo de treinamento, tá? Que logo nós vamos lançar o vídeo de treinamento e mostra o passo a passo, a tela, vocês vão entender super bem a respeito disso. Mas nós temos ali na primeira imagem, né? Qual protocolo, aliás, qual tratamento, qual tecnologia a gente vai escolher. Então, nós escolhemos a pressoterapia e aí o equipamento nos dá a oportunidade de escolher se nós queremos fazer combinado braço ou perna com o abdômen ou se queremos trabalhar de forma isolada, só braços, só abdômen ou só membros inferiores, tá bom? Vamos aqui mostrar abdômen e membros inferiores, certo? Vamos lá. Abdômen membros inferiores, ok. E aí o equipamento, ele tem a possibilidade de se trabalhar os programas de tratamento já pré-estabelecidos ou até como a gente já falou, o terapeuta realizar a programação do equipamento e deixar salvo no equipamento, inclusive com o nome do paciente, o nome do protocolo, o nome do próprio profissional. Até porque se ele for alugar, né, o paciente é só chegar e falar, ó, quero o meu tratamento, ele coloca lá, ele seleciona o tratamento dele. Exatamente, o próprio nome, inclusive. Qual que é? Tem uma quantidade de protocolos que o profissional pode gravar? Tem um N. Tem sim, tem um mas número são limitado. vários, são vários protocolos. Só porque aí depois o cara vai apagando. Ele consegue reprogramar, excluir aquele, então ótimo, ter bastante liberdade nesse sentido. Então aqui os modos de insuflação, quando a gente fala em modo de insuflação, né, Daniel, a gente está falando como que a gente quer... Isso, quer pegar? Pega uma ali só para mostrar, para o pessoal entender talvez. Aqui nós temos de membro inferior. Membro inferior, por exemplo. Então dá para ver que ele tem as câmaras, né? E aí, que nem aqui, qual é o single? Nós temos o single por um. Isso, o single ele vai encher uma câmara de cada. Dessa daqui. Então ele enche a primeira, esvazia a primeira, enche a segunda. Esvazia a segunda, enche a terceira. Daniel, não é legal você usar essa para drenagem? Não, porque a hora que ela enche essa daqui, por exemplo, a segunda câmara, a primeira tá solta, ela tá sem insuflar. Isso cria um garrote aqui.
para drenagem não é interessante. O ideal é a gente fazer ela sequenciada, nós vamos mostrar, porque senão esse líquido que está embaixo ele não sobe e o líquido que está aqui ele vai subir, mas isso daqui não é interessante, ele é bom para fazer massagem, para fazer as massagens, isso, massagem terapêutica mesmo, relaxamento, pós exercício, é bem legal, é bem interessante. Na desportiva, muito. Você sabe que eu, na época da faculdade, há 2 anos atrás, eu trabalhei no time de basquete, que a minha faculdade tinha um time de basquete, que disputava campeonatos e tal. Teve um atleta que ele teve uma lesão muito grande na coxa, a primeira abordagem que a gente teve com ele, pressoterapia. Para tirar o edema que ele teve, e quando ele tirou o edema, aí a gente começou a trabalhar e recuperar a musculatura dele que tinha sido lesionada. Mas ele teve uma lesão muito grande. A primeira coisa que eu fiz foi tratar o edema dele. Ótimo, maravilha. Na desportiva é incrível e realmente tem várias possibilidades nesse sentido, sim. E aí depois vem a dual, que vai enchendo de 2 em 2, que também seria mais ou menos a mesma coisa. E a gente tem o sequencial, que aí realmente esse para drenagem... Esse daí para drenagem é o que há, que aí é o sequencial, que aí ele vai encher o primeiro, e ele enche o primeiro, ele vai continuar cheio o primeiro, vai para o segundo. Continua o segundo cheio, vai para o terceiro, e assim por diante. E é esse que a gente vai ver, tá bom? Claro que a gente poderia escolher muitas coisas, mas o tempo que a gente tem não permite. Mas no vídeo de treinamento também a gente mostra cada um desses modos de insuflação, né? Então, o que significa cada um deles. E no equipamento, teve dúvida, gente? Basta clicar no izinho que tem logo na parte canto superior direito do equipamento, que você consegue ter acesso ao que significa cada um dos parâmetros, tá? E aí, também o modo manual, que o profissional pode falar, eu quero encher aquela câmara, depois encher essa, depois encher aquela, aí ele tem total liberdade de ajuste. Mas nós vamos colocar aqui, então, o modo sequencial. Logo em seguida, nós temos a direção dessa insuflação, né? Então, o que a gente pode usar é o up, então ele vai de baixo para cima, tá? E depois a gente tem o down, de cima para baixo. Nós temos o up-down também, né? É possível a gente trabalhar. Aqui nós vamos falar, então, no up. A direção da drenagem, né? Direção da drenagem. Então, aqui Perfeito. vai ser o nosso foco terapêutico. E nós temos, gente, também que programar, se estivermos na operação manual, o tempo on e o tempo off quando necessário. Então, o tempo on, que é o principal, é quanto tempo vai ficar aquela câmara cheia para subir para o próximo e assim por diante. Ou seja, o tempo de manutenção dessa câmara cheia, né? Então, a gente vai ajustar aqui mais ou menos quanto? São em segundos? Vamos colocar... Esse daqui é legal de falar, vocês talvez vai perguntar. Você vai ajustando isso aqui de acordo com a sensibilidade. Se o paciente for um paciente que ele suporte bem a pressão, você pode colocar uma insuflação mais rápida. Mas se é um paciente, que nem eu tenho, por exemplo, eu tenho pacientes que reclamam, falam, não gostam. Eles sentem incomodado com aquele negócio apertando. Então, você vai aumentando essa pressão mais leve, mais devagar. Você vai apertando ela um pouquinho mais lenta, para o paciente ir se acostumando com a sensação. Tá. Então, você pode variar nisso, tá? Com o seu paciente. Eu aconselho sempre, uma coisa para a gente deixar mais ou menos aqui, primeira vez que o paciente vai fazer, de 15 a 20 de tempo on, tá? 15 a 20 o tempo on é um tempo legal. É um tempo interessante. Você pode ir baixando, que quanto mais rápido ele insuflar, mais vezes ele vai poder fazer essa drenagem no paciente. Ele vai subir, depois vai subir pelo tempo total que a gente programa. Para a gente conseguir fazer algo mais dinâmico aqui, coloquei 10 segundinhos e tá tudo bem. O tempo off, quando necessário, se o terapeuta quiser, quando ele quer esperar para sair de uma câmara para ir para outra. Isso, né? O tempo que aí é no caso daquela single ou da dual, que ele vai... É o tempo que ele vai demorar para murchar uma câmara para passar para a próxima. Perfeito. Então, a gente vai deixar aqui dessa forma. Isso. E o tempo total de tratamento também é, como você já disse, ficou bem claro que realmente é muito variável. Então, a gente vai deixar aqui 15 minutinhos só para realmente mostrar essa dinâmica total. Conseguimos pré-estabelecer a pressão positiva, né? E esse ajuste também pode e deve ser feito no decorrer da sessão, né? Porque é muito sensorial dependente. Sim. Então, aqui vamos iniciar esse ajuste
quanto, Daniel? Vamos colocar o mais baixo. Vamos colocar, por exemplo, 80 para ela, ou 70, sei lá. Pra gente saber como E aí vai a ser gente vai, sensibilidade. se ela falar tá muito alto, a gente baixa. Se ela falar tá legal, dá para aumentar, a gente vai aumentando. Então, coloca mais baixo um pouquinho e vai aumentando. Eu tenho pessoas que fazem com 70. Na clínica eu consigo, tem pacientes que eu faço 120, mas aí, vamos lá. Qual que é a diferença aqui, para vocês entenderem? Pacientes que têm um edema um pouco maior, eles têm uma pressão mais baixa mesmo, porque incomoda. Sim. Tá? Pacientes mais do dia a dia, que eu falo que não são pacientes em tratamento, pacientes do dia a dia. Paciente que, sei lá, tomou um pouquinho a mais no final de semana, tá inchada Aguenta bem. do álcool. Pode subir um pouquinho que tá tudo bem. Tá? Então, se a paciente não é um tratamento, beleza. É aquela paciente que está fazendo a drenagem do dia a dia que eu falo. Ah, perfeito. Tá? Perfeito. E, inclusive, pacientes com celulite, a gente consegue trabalhar super bem, né? Ótimo. Nossa. Aí, ó, mais um. E o que é bem interessante é que realmente o equipamento ele permite essa variabilidade, por isso que ele chega até os 250. Vamos usar na prática clínica? Muito pontualmente, se, né? Se. Se. Eu acho que Bem talvez difícil. uma massagem relaxante, talvez no single usar 250. Porque aguentar tudo de uma vez. 250, eu acho que 250 apertando ali a paciente, eu acho que ela vai incomodar. Incomoda. Ela vai incomodar. Não deixa de ser uma pressão, tá, gente? Por mais que seja gostoso, é uma delícia. Mas não deixa de ser uma pressão. Com certeza. E a conexão aqui, gente, ela é bem simples, tá? Então, nós já deixamos o lado B conectado, que na verdade são as 4 câmaras do abdômen, que a gente já vai posicionar. E no vídeo também de treinamento mostra tudo isso, bem bacana. Agora a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais de perto aqui a conexão do lado A. Aqui nós temos, na verdade, um adaptador onde nós conseguimos colocar, por exemplo, as 2 botas, né, de membros inferiores ou os 2 lados de região de membros superiores, tá? Então a conexão ela é feita aqui direto no equipamento, bem simples, bem tranquila. E a gente vai agora posicionar no paciente abdômen e membros inferiores, como a gente poderia ter escolhido membros superiores e abdômen, tá bom? Aqui o encaixe já está feito, tá tudo tranquilinho. Nós vamos colocar a primeira... Só uma coisa, Aline, deixa eu só... Posso? Claro, deve. Aqui ele tem um adaptador, que ele vai às 2, tá? Porém, nada impede de você utilizar um só aqui, tá? Então você não precisaria necessariamente conectar os 2. Então, por exemplo, você pega um paciente que tenha um problema em uma das pernas, só um linfedema em uma das pernas. Ou naquela alternância que você falou. Ou naquela alternância, Né? exatamente. Drenagem de um Isso, lado. drenagem de um lado. Aí você só não usa o adaptador, tá? Para as pernas, no caso. Aí você vai usar ele separado. Direto. No caso aqui, a gente coloca e aí a gente vai mostrar para conectar aqui nas 2 pernas. Levanta um pouquinho os braços atrás da cabeça. Aqui nós deixamos já pré-posicionados, né? Então, vou conectar aqui é velcro, tá, gente? Então, vai ficar desse lado de cá, mas vocês vão ver a câmera insuflar. Aqui o 1 é O de baixo. Então, quer que a gente posicione e depois vem conectando? vamos posicionar. Vamos fazer isso. Então vai. Tá bom. Para quem tem um paciente com edema mais importante, membros inferiores maiores, a gente costuma ter também, né, como acessório opcional, um extensor. Então, isso é algo interessante. Podemos também colocar toalhas, né, diretamente na região para não ficar em contato com a pele do paciente. Dá uma toalha aqui pra mim. Aqui. Ótimo. Então, mais questão de higiene, né, Daniel? Mais questão Algo de mais- higiene do que de qualquer outra coisa. Como eu ensino no curso, a gente faz uma bandagem compressiva. Aqui. Muito legal. Então, eu tenho também a bandagem compressiva. Então, antes Gente, olha, coisa mais simples do mundo, tá? ficou. Fechou, travou aqui. Eu gosto de pegar aqui no pé da paciente, eu seguro o pé dela aqui, ó, levanto e eu ajusto aqui, ó, para ele ficar por baixo.
dicas, hein? Gente, Dicas práticas. Isso aqui é só dica de colocação, tá? Não esquenta a cabeça com a forma como vocês vão fazer. Se, Daniel, eu faço de um jeito diferente. Não tem problema algum, tá? E aí, viremos com a próxima. Quer pega o extensor, mostrar o extensor para ela? Tá aí? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Eu tinha visto ele aí. Nesse aqui é de braço. Não tá aí? Eu acho. Ele vem um extensor aqui que a gente coloca ele aqui em cima. Não vai pensar que vocês não vão usar não, tá, gente? Use, tá? Vou falar pra vocês que usa. Tá? Ele vem um extensor aqui que é um zíper. Isso. Que ele vai ser colocado aqui, ele vai funcionar como esse zíper aqui. E ele fica mais largo, Fica. tá? Ele fica mais largo a perna aqui, tá? Perfeito. E aí, pessoal, sempre a conexão, ele vem enumerado, tá? Então, os cabos, inclusive, eles têm uma anatomia, uma dinâmica, assim, bem legal, porque nós temos aí os números, que são bem interessantes pra gente colocar sempre Vou colocar do desse lá de lado baixo. aqui para a Isso. câmera poder mostrar. Então aqui, por exemplo, o 6, ó. O 5. E eu vou colocando aqui o membro inferior. O 4. E do outro lado. Aí aqui desse lado. A mesma coisa, né? Então, começando um lá, é só encaixar. Vou ajudar aqui pra gente seguir. Depois, pra tirar, é bem simples também. Às vezes eu nem tiro, tá? Ah, já dá pra Ele já deixar fica e assim. fica Ele já assim. fica conectado aqui, eu já deixo conectado, tá, gente? É mais pro pessoal realmente entender a dinâmica do É. negócio. Mas é importante, porque vocês vão levar para um lugar, para outro, ensinar a paciente a colocar, então é Isso. interessante. Legal. E agora, você quer colocar por trás? Não, pode Não deixar. tem problema? Pode Não. ser assim? E Tranquilo. agora, algo muito difícil, basta colocar aqui no continuar, e o equipamento ele exibe na tela final um resumo de todos os parâmetros que a gente programou. E o que é bem interessante é que ele tem um boneco anatômico bem no centro da tela, que quando a gente aperta iniciar e a gente toca nesse bonequinho, que é touchscreen, né? A gente consegue ver exatamente onde está a insuflação, quando sai de uma vai para outra, tudo isso a gente consegue visualizar na tela do equipamento. Então, podemos iniciar e vai começar agora, então, lá de baixo. Tá enchendo, inflando. Já vai fazendo o autoajuste. Ele tá aqui na primeira, né? Tanto de lá quanto aqui do abdômen, tá, gente? Então, inflou lá. Aqui são 4 câmaras, então tá indo na segunda. Indo na segunda aqui também no abdômen. E a gente vai perguntando pro paciente, porque o trabalho que o profissional teve foi esse, né? Foi esse. Uma dificuldade Muito grande, né? muito grande. Tudo bem? Tranquilo? Então, como é o modo sequencial, justamente, ele encheu um, tá enchendo o outro, agora ele vai pro próximo, como nós estamos vendo aqui, ó. Incomoda? Não. E aí pode, né, Aline, uma coisa que tem que é muito legal, ir ajustando a pressão aqui. Então pode ir falando para paciente, está incomodando? Não, não está. Podemos aumentar um pouquinho? A gente vai e aumenta um pouquinho. Então dá para ir ajustando, dá para ir fazendo esse ajuste automático aqui no aparelho. Durante o processo. Durante o processo. Então o paciente está reclamando que está enchendo muito.
E como eles são independentes, e lá são 6 câmaras, quando termina o quarto aqui, ele já recomeça, ele não vai aguardar chegar os outros 2. Isso é bem legal também, Certo. para continuar sempre dinâmico, né? Ele é um aparelho, eu falo que ele é um aparelho de mulher, né? Que ele faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ah, muito bem. Se Eu fosse acho homem, que ele ia tem toda a esperar, razão. ia encher uma perna para encher a outra, para começar, né? Verdade, É verdade. bem com isso, né? certeza. Então, assim, é Eu um acho. aparelho mulher esse aqui. A gente precisa denominar ele. 1001 funções. Exatamente, 1001 funções. É um gênero feminino É, aqui. É verdade. Né? Porque se Acho fosse que um gênero masculino, o aparelho vai complicar o negócio. Tem que mudar aqui. Ia ter que Não. ia dar tilt. Nossa, tem que encher uma perna para depois encher a outra, para depois. Não, Ixi, ia ia dar uma complexo, bagunça. Então tá Ia vendo? ser, tá vendo? É um aparelho totalmente feminino esse aqui. Muito bom. E aí tá inflando, falta essa daqui ainda, ó. Muito bem. E é interessante que ele tem os sensores, né? E ele vai reajustando para chegar realmente na pressão desejada. Isso é Então muito toda hora legal. o aparelho tá, ele liga, ele desliga, ele dá uma insufladinha pequena e volta, isso é normal, Sim. tá? É normal. Esperado. Ele vai fazendo esses ajustes por conta desses sensores. E isso é muito bacana, tá? Todos os outros aparelhos que eu já vi, nenhum deles tem esse sensor. Então, uma vez que você colocou lá, não tem, não tá, Ele não tá regulando. não tá regulando, seja o que Deus quiser. Aproveitando essa questão de diferenciais, como você já teve muita experiência com outros equipamentos, né, importados, vale a pena a gente falar também nessa questão da parametrização, que o equipamento ele permite muitos parâmetros que muitos outros acabam vindo engessados. né? Muito engessado, muito engessado. Os outros que a gente tem fora, que eu já até trouxe aparelhos de fora do país Sim. para utilizar, para ter na minha Porque clínica. até então eu não tinha. E eu espero do fundo do meu coração, né, que assim, que eu ganhe um, né, que eu tenha o meu, imagina, né, gente, porque eu sei que tá difícil, tá, o pessoal só tá, né, desesperado para entrega. desesperado para entrega, tá? Eu sei que o pessoal tá quase se matando ali, arrancando os cabelos, né? Mas Pandemia, quem sabe, gente? né? Quem sabe. Matéria-prima, ó. Mas eu entendo, eu deixo para vocês profissionais terem primeiro o aparelho, porque é importante. Mas o grande diferencial dele, a gente conseguir trabalhar várias partes do nosso corpo, tá? A questão de parametrização, eles são muito engessados, eles têm lá a pressão, não tem um ajuste de pressão, não tem um ajuste de tamanho. Eu tenho um paciente que eu não consigo realizar, porque são muito grandes, eu não consigo realizar. A questão de ter vários tipos de tratamento que eu posso fazer com um único aparelho, não estou falando do restante, da multiplataforma. Eu estou falando apenas desse. Então, esse daqui eu consigo fazer massagem, eu consigo trabalhar o paciente num relaxamento, eu consigo trabalhar o paciente na drenagem. Eu tenho 6 câmaras, os outros, o máximo que eu já vi até hoje foram 4. Que chega até joelho. Chega até joelho, não tem pro pé, aparelhos que não tem pro pé, tá? Então, esse daqui tem várias vantagens, mas ainda assim, tá, pessoal? Eu acho que a maior vantagem que a gente tem no aparelho é o pós-venda, tá? E aí, traz um aparelho dos Estados Unidos, você vai mandar quem vai consertar para você? Você não vai ter, tá? Hoje, o grande diferencial da empresa, no geral, além da qualidade dos produtos, é o pós-venda da HTM. O valor acessível. Um valor acessível. E que tá, gente, olha, de verdade, consulte o revendedor mais próximo de vocês, porque vocês vão ver que realmente... Sim, então assim, você tem uma multiplataforma, que assim, né, a questão de valores do aparelho, que eu garanto para vocês, vai ser um só, tá? Vocês vão ser um só. E outra, né, a questão de ser o único fabricado aqui no Brasil. Então você tem tudo, toda a tecnologia muito fácil para vocês. Então a HTM ela vem, ela inova e ela não deixa de perder a qualidade que ela sempre teve. Não é porque eu estou aqui, porque eles fazem, eu sou parceiro, mas é claro, poderia estar em qualquer outro lugar. Mas a gente sabe a qualidade que tem, a gente sabe da seriedade que tem a empresa em si. E não é à toa que eu estou aqui falando, fazendo, dando a minha cara aqui, porque eu sei que vocês não vão se arrepender. E se arrepender, pode cobrar de mim que eu vou, que eu brigo. Eu vou brigar com Briga eles. mesmo, Tá? briga.
Eu vou brigar com eles, mas eu tenho certeza que isso aí não vai acontecer, tá? Com certeza. Então, assim, é um aparelho que a gente tem aqui, que vocês que trabalham com pós-operatório, vocês precisam ter. Mas, Daniel, eu não trabalho com pós-operatório, meu pós-operatório é fraco. Eu trabalho mais o dia a dia. Então, você não tem que ter outro aparelho, você tem que ter esse aqui. Tem que ter esse aqui. Para você iniciar um tratamento, a gente faz isso, né? Você conhece a gente lá na clínica. Sim, Nenhum paciente nosso começa o tratamento sem passar por um processo de desintoxicação. E isso vem a drenagem. Ah, Daniel, você falou lá que a paciente que está fazendo um tratamento para gordura, ela usa o aparelho. Mas ele faz a eliminação de gordura? Não, não faz. Só que pensa, imagina esse paciente todo edemaciado. Como é que a gordura consegue metabolizar para ela sair do adipósito, para ela poder... a gordura nunca vem sozinha, né? Tem celulite, tem tudo envolvido. Tem tudo paciente envolvido, combo, exatamente, né? Exatamente. A gente já sabe hoje que a obesidade provoca um problema de sistema linfático. Então ela vem um edema associado à obesidade. Ou seja, Não é tudo só isso gordura. a gente precisa ter um aparelho desse. Né? Eu falo para todo mundo, se você tiver edema, sua célula não metaboliza, sua célula não recebe líquido, você tem que tirar esse líquido daqui. Então nenhum paciente nosso começa procedimento de estria, procedimento de celulite, de gordura localizada, todos eles passam por um processo de drenagem antes de começar qualquer tratamento. Está incluído no combo de tratamento. Então, Não tem... Chegou lá, o nosso plano de tratamento envolve a primeira fase, que é a drenagem, que é essa parte toda dessa associação de técnicas, para depois ela pensar na gordura. Com certeza. E além do que você já disse, que é uma excelente ideia, assim, eu fiquei encantada, que é justamente você colocar o equipamento para rodar, né? Então, ou ter uma sala, Assim, ou locar o equipamento. Então, assim, gente, o que não falta são Hoje- opções Hoje a para gente esse tem tipo de terapia. as clínicas, né, que a gente está no projeto da linfoterapia, né, da técnica que eu trabalho. A gente está com um projeto das clínicas referência em linfoterapia. Então as meninas que fazem o curso, se elas quiserem ser clínicas referência em linfoterapia, elas vão ser a clínica referência. Nessa clínica vai ter uma sala. Elas vão ter o aparelho, vão colocar na maca, o paciente chegou, elas vão deitar e o paciente Primeiro, vai lá. fica internado. Tá. Nossa. É um tratamento intensivo. Incrível, O incrível. paciente fica internado lá, passa o dia inteiro lá. Show. Então, assim, eu já tratei linfedemas gigantescos, o paciente ficava 8 horas na clínica, Uau. entendeu? Para Então, todos os públicos. para não tem- todos, para todos. Então, assim, o paciente tem tempo, ele fica. Não, mas eu quero levar para casa o aparelho para alugar. Vai levar, vai alugar. Pós-operatório, o paciente tem risco de trombose. O aparelho faz a prevenção. Hoje em dia, hospitais Sim. têm um aparelho No que, tempo cirúrgico. enquanto você está fazendo a cirurgia lá, o aparelho está ligado na perna da cliente. Quem somos nós para não ter um aparelho desse Pelo na amor de clínica? Deus. Então, Né? gente, ó, não faltam opções. Daniel, quero te agradecer, assim, imensamente. Primeiro, por ter não aceito agora a live, porque isso assim, a cereja do bolo. Já está mais do que estabelecido, que você é nosso parceiro e você é referência em linfoterapia realmente. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, assim, a gente acredita demais no seu trabalho. E também porque ele participou do convite dele ter auxiliado esse processo de desenvolvimento do equipamento. Então é seu filho também, tá? Então, é o seu filhotinho. É o meu filhotinho, Então, é o meu filhotinho. né? Então, Eu que agradeço vocês de terem, né, lá na época, eu lembro que foi no meio da pandemia, eu falei com o pessoal, falei, gente, e aí? Vocês na hora, bora. vamos. E aí ficou aquela coisa, vamos, mas aí pandemia, e a gente... Tem todo o processo. Todo o processo. Então, assim, foi uma coisa aí de, pelo menos, tem um pouco mais de um ano que a gente veio, pra vocês terem ideia, pra gente chegar aqui hoje, Nossa, né? por isso que Pouco eu falei, mais o de- convite agora foi a cereja do bolo. Mas foi um pouco mais de um ano a gente conversando, e aí eu ficava cobrando o pessoal, Daniel, nós estamos... Cara, bom, deixa eles no tempo deles que eu tenho certeza que pra vai dar laboratório certo. E aí fornecedor. mandaram pra mim, eu testei o aparelho, coloquei em todos os pacientes possíveis e imagináveis para vocês saberem que dava certo. Então, assim, do jeito que tá aqui, pessoal, pode ter certeza, passou pela minha mão, eu testei LED, testei vácuo, fiz
Eu vou falar. Eu tratei estria com LED e vácuo. O LED e o vácuo. Fazia a sangria da estria e depois vim passando LED para recuperar aquele tecido. Tive resultados maravilhosos. Assim, com um aparelho só, então, faz muita coisa. E aí, quem não sabe, a Aline sabe da história, eu vou contar. Quem não sabe, quem tá aí, estiver assistindo e for linfoterapeuta, a culpa é dela. Ah, meu Deus. Tá? A culpa é dela. Ele sempre faz isso comigo. A culpa é dela. Eu estava num Uber, indo dar uma palestra para ela, mandei a palestra, ela virou para mim e fez assim: Daniel, você precisava colocar seu conhecimento em drenagem num único curso. Eu falei: Aline, não dá, cara, porque assim, será que eu vou ter conteúdo para tudo isso, cara? Para colocar tudo isso num curso só? Ela falou: eu não sei quanto tempo você vai precisar. Eu sei que você vai ter que fazer. Foi no Estética em Rio. Eu estava indo pegar o avião para ir para lá. E aí eu lembro que tinha um pessoal que estava no stand da frente, que era na época organizadores do curso. Eu falei, a Aline veio, conversou comigo, falou, tive essa ideia, o que vocês acham? Eles, vamos. Então a culpa é dela, tá, gente? Olha, ela que é a nossa mais completa, gente. Ela é a nossa madrinha, tá? Eu falo isso para ela, então assim, não teria como ser diferente de estar aqui finalizando tudo isso, que eu acho que agora sim, é o auge. É o auge de tudo isso, é chegar nesse momento. O auge de tudo isso é chegar nesse momento e de mostrar para vocês que assim, a drenagem ela evoluiu. A HTM acompanhou essa evolução e hoje ela está trazendo o aparelho mais completo para se fazer drenagem hoje do mundo, com certeza, tá? É o aparelho mais completo para se trabalhar com drenagem. Então, tá aqui, tá? Ela fala de mim, mas a culpa é dela também, tá bom? Gente, de verdade, a formação mais completa. Hoje no almoço a gente estava falando sobre tantas outras técnicas que ele brinda os profissionais que vão fazer o curso. Então, assim, vocês não têm noção como sairão diferentes do curso dele, tá? Então, deixa o seu contato, Daniel, por favor. Deixo. Quem quiser acessar e conhecer os cursos. Tem até, né? Vocês estão aí no YouTube, tem o canal do YouTube Linfoterapia Estética. Tem o canal no YouTube Linfoterapia Estética. Mas tem o Instagram, né? O Daniel.Zucchi. Tá lá, então quem quiser acompanhar lá, fica à vontade. Inclusive vou deixar, se alguém tiver dúvida e quiser me falar, eu gravo, depois eu gravo, eu respondo as dúvidas gravando vídeos no History para vocês. Maravilha. Eu marco a HTM reposta também, pra gente poder fazer, e aí eu tiro as dúvidas que tiver, tá? Dúvidas especificamente do aparelho, talvez eu não consiga responder. A gente dá jeito aqui. Mas aí eu passo, eu marco a Aline responde, o pessoal da HTM responde. Tá? Mas as dúvidas com relação à questão da utilização, da fisiologia, de tudo isso daí, pra mim é super tranquilo e eu respondo vocês. Nossa, tá bom, pessoal? É que não falta. Não. Gente, obrigado, Daniel. Obrigado vocês, mais uma vez. Obrigado vocês. Gratidão imensa por tudo isso. Acabou até a terapia, Acabou ó. até a terapia, foi no tempo certinho. Gente, muito obrigada, então, a participação de todos vocês. Para quem não conseguiu assistir completa, vai ficar salva no nosso canal no YouTube, tá? Infelizmente a gente não conseguiu transmitir também pelo Instagram, mas claro que aqui os detalhes ficam mais ricos, tá bom? Então, dúvidas, pontuem, que nós com certeza responderemos e até breve. Obrigado, até breve. Tomara que eles me convidem de novo para eu vir fazer outra, né? Sim. Estamos estreando esse canal aqui de entrevista, de lives e entrevista no estúdio. Tá? Vocês viram que até a gente mudou, fez sai de um lugar e vai para o outro, então tem toda uma... Mas, gente, obrigado, viu? Obrigado. E quem sabe, né? Tô à disposição de vocês. Pode me chamar para amanhã que eu já tô pronto para atender vocês. Tem pesquisas por aí, tá? Ah, é. Aguarda que nós vamos ter bastante coisa. Tchau, tchau.